Graça e a paz, meus amados irmãos de Jesus. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos neste domingo, a igreja reunida por meio da internet, todos os irmãos conectados, mas todos também esperançosos, na expectativa de estarmos juntos já na próxima quarta-feira. Sim, na próxima quarta-feira vamos estar juntos, já que o nosso governador baixou lá um decreto e liberando também as igrejas para que a partir do dia 1º de junho, da próxima segunda-feira, estejam abertas também para cultuar a Deus. E nós vamos então fazer o primeiro culto já na quarta-feira, aqui em Manaus, no caso, do de Manaus, às 19h30. E também vamos celebrar no domingo, dia 7. E para cumprir as normas do governo e a questão também da proteção, da prevenção, vamos fazer dois cultos. Um pela manhã, às 10 da manhã, e um às 18h, no domingo, tá bom? E já enviamos para os nossos pastores todas as regras, as normas do distanciamento, enviamos também a questão da prevenção, todos os irmãos irão usar máscara, vai estar na porta algumas pessoas para orientar, e vamos então cumprir todos os passos para prevenir, para cooperar, a fim de que não haja nenhum imprevisto, nenhuma contaminação, nada que venha de fato afetar a nossa saúde. E estamos também trabalhando na igreja, preparando, limpando tudo aquilo que é possível para também poder receber os irmãos em perfeita saúde, perfeita saúde. Amém, amados? E qualquer dúvida, pode falar com o seu pastor, até mesmo conosco, e vamos estar juntos. E também lembrando rapidamente, que neste momento as pessoas de alto risco devem ficar em casa, os idosos e também as crianças até 12 anos devem ficar em casa também. Conto com você, com o seu apoio, com a sua colaboração e com a presença de todos aqueles que possam ir aos cultos já a partir da próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Glória ao nome de Deus, glória a Jesus, que podemos agora voltar a nos reunirmos no templo. Eu sei, mesmo sem abraços, sem toque de mão, vamos estar mais próximos uns dos outros, celebrando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Estamos aqui então neste domingo, dia 31 de maio, o último dia do mês de maio, e vamos falar a respeito de um assunto muito interessante, eu julgo muito interessante, muito importante para nós, e até também oportuno para esse tempo, E o tema é quando a derrota nos parece inevitável. O que fazemos, ou o que devemos fazer quando na vida a derrota nos parece às vezes inevitável? E nós aprendemos muito isto com Gideão, homem de Deus, Jerubaal, E nós vamos relembrar essa história e vamos também enfatizar alguns princípios importantes que o cristão deve desenvolver, deve praticar em momentos em que a situação é difícil, em momentos em que a derrota para o inimigo às vezes nos parece inevitável. Vamos orar primeiro e pedir que Deus nos oriente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, te louvamos que o Senhor está permitindo já na próxima quarta-feira estarmos juntos no templo. Que todos os nossos irmãos, ó Pai, tenham de fato a preocupação em se prevenir, Senhor Deus.
cumprindo todos os passos, a orientação, para que não haja nenhuma contaminação, para contribuir para a glória do teu nome, Senhor. Prepara para esse nosso recomeço, reencontro, seja um reencontro de glória e louvor ao teu santo nome. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos neste domingo, te adorando, te louvando e também ouvindo a tua palavra, Senhor, para que haja entendimento, compreensão e edificação, e que a tua igreja, Pai, a igreja de Jesus Cristo na terra, seja edificada por essa palavra, Senhor, e que o teu Espírito Santo a conduza, Pai, e que alcance os nossos corações, de tal maneira que possamos seguir esses passos, esses princípios, para o nosso bem-estar e para vencermos, Pai, as guerras, as batalhas, as dificuldades, os inimigos que enfrentamos nesse tempo. Em nome de Cristo Jesus oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero ler um texto que está em Juízes, capítulo 7. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 7. É um texto introdutório, mas vai trazer uma luz para toda a história de Gideão, e vamos permanecer com a Bíblia aberta para acompanhar outros textos que serão enfatizados durante esta palavra de hoje à noite. Juízes capítulo 7, a partir do versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, diz a palavra, voltaram do povo 22.000, e 10.000 permaneceram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Aqui está, meus irmãos, o princípio de uma história de conquista, onde Gideão, de forma sobrenatural, realmente sobrenatural, ele venceu um exército numeroso. Com apenas 300 homens, ele venceu um exército que, segundo a Bíblia, eram como gafanhotos, ou como a areia do mar, de milhares e milhares de soldados, bem equipados. E o que mais aqui nos chama atenção é o sobrenatural de Deus. É a ação de Deus poderosa, levando a Gideão a vencer uma guerra no sobrenatural. Com isso, quero dizer que nossas guerras, nossas lutas,
elas não devem ser travadas no natural. Não é pela força do braço, nem só pela inteligência do homem, por seu conhecimento ou a sua capacidade. Além de tudo isto, ou acima de tudo isto, meus amados, está a capacidade espiritual, está o poder de Deus, está a ação de Deus no sobrenatural. Nunca devemos esquecer disto, não é? A ação de Deus no sobrenatural. Então, na vida, nós nos deparamos de vez em quando, irmãos, com muitas situações que aparentemente não tem saída. Situações que nós nos encontramos limitados, pequenos, insuficientes para encontrar uma saída, para encontrar uma solução. Existem lutas na vida com inimigos que se levantam, onde nós não temos a capacidade humana para vencer. Não temos, às vezes, recursos humanos para vencer. Só podemos, de fato, depender do Todo-Poderoso. Então, é exatamente neste momento que nós cristãos, povo de Deus, compreendemos que a única saída, a única solução, sempre estará no poder de Deus. Nós jamais podemos esquecer ou duvidar deste poder de Deus para enfrentarmos uma situação que, quando a derrota de fato nos parece inevitável por conta das nossas próprias limitações, nossa própria pequenez. Quando estudamos então essa história bíblica, esse relato bíblico sobre a vitória de Gideão sobre os medianitas, encontramos vários princípios importantes. Eu notei pelo menos 6 princípios importantes que nos ajudará a compreender o quanto é importante, o quanto é indispensável colocarmos toda a nossa fé e toda a nossa confiança e dependência no Deus Todo-Poderoso. Nessas diversas guerras que nós enfrentamos, que nós travamos dia após dia. O primeiro princípio que eu anotei aqui, lendo esse texto, lendo esse capítulo 7 e a própria história bíblica de Gideão vencendo os seus inimigos, esse princípio diz que Deus sempre vai usar nossas dificuldades para aumentar a nossa fé. Tem sido uma ação de Deus constante em nossas vidas. Cada um, nossos irmãos, poderia contar pelo menos uma experiência de como Deus, aproveitando as guerras, as lutas, as dificuldades, as provações, como Deus foi gracioso e foi bondoso e pôde aumentar a sua fé. Não é verdade? Ele tem feito isso na história, irmãos. Ele aproveita o momento difícil pelos quais nós passamos, aproveita os confrontos, as guerras que enfrentamos, que seja no corpo ou no espírito, para aumentar essa fé. Que às vezes a fé está tão pequena, não é? Tão raquítica, e Deus trabalha para que essa fé seja mais robusta e sejamos preparados mais e mais para enfrentar níveis de guerras cada vez maior. Cada vez maior. Então, o que Deus deseja é que apenas o cristão confie e dependa de fato dele. Em Hebreus capítulo 11, já conhecemos o texto, versículo 1, na tradução Vida Nova, diz assim: o que é fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, e é a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante dos nossos olhos. Deus,
ele vibra com o crente, com o servo dele, que coloca a fé em ação na hora crítica da vida, na hora de incertezas, na hora de turbulências. E ele diz aqui que a fé é essa certeza de que o que nos espera está nos aguardando. Aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós esperamos, as promessas de Deus, a ação do Todo-Poderoso, pela fé, está nos aguardando. É questão de tempo para acontecer a vitória e as promessas do nosso Deus. E também diz que é a prova que existe coisas que não podemos ver adiante dos nossos olhos. A fé é uma prova daquilo que vai chegar. É a segurança, é a convicção daquilo que vai chegar. E em outra tradução fala que é o fundamento, que é a certeza das coisas que nós estamos esperando. Aleluia. Na guerra que enfrentamos, seja lá qual for, guerra interior, né? Guerra contra a carne, não é? Guerra contra os inimigos que surgem a cada dia, em situações difíceis pelas quais nós passamos, seja qual for o tipo de guerra, essa fé, ela vai levar a um outro nível de certeza e de convicção que nós em Deus seremos vitoriosos, que nós não vamos sucumbir, que nós não vamos ceder ao inimigo, não vamos ficar ali humilhados, não é? Como escravos, não vamos de fato nos contaminar, nós vamos vencer em nome de Jesus. O segundo princípio diz que é possível, repito, é possível que Deus nos peça para fazer algo fora da lógica humana. Esse ponto ele é importante porque Deus é espírito, ele age num terreno do espírito, e Deus vive num nível tão espiritual que nem sempre compreendemos as suas ordens, suas ações, as suas determinações. Por exemplo, nós sabemos que existem padrões neste mundo. Eu chamo de padrões comportamental, não é? De comportamento. E esses padrões, meus irmãos, já estão estabelecidos no mundo. E naturalmente nós somos induzidos a segui-los, porque nós fomos educados para tal, nós fomos ensinados para tal, fomos instruídos a seguir esses padrões humanos. Padrões humanos. Eu trago como exemplo, não é, para nós hoje, a multiplicação que Cristo fez dos pães e dos peixes. Quando Jesus disse para os discípulos alimentar aquela multidão, ele sabia que não existia nada mais aberto, não tinha nem dinheiro para comprar. Por conta daquela festa que existia, não tinha condição de conseguir pão e peixe ou comida para aquela multidão de pessoas que seguiam Jesus. E eles disseram: Senhor, não tem como fazer. Despede a multidão. O padrão natural, o padrão normal, o natural era despedir a multidão. É o que eles fizeram, os discípulos de Jesus. Mas Jesus disse: dá-lhes voz de comer. Ele está dizendo: não siga o padrão do homem natural. Siga o padrão do homem espiritual. Resolva a questão com fé. Resolva a questão confiando em mim. Creia que vai haver aqui uma ação sobrenatural.
Eu não estou mandando vocês, perguntando a vocês se a tenda, se a loja, se o mercado está aberto para comprar. Eu não estou perguntando de vocês se tem dinheiro, se não tem dinheiro para comprar o alimento para a multidão. Eu estou mandando, ordenando, dar-lhes voz de comer. Se nós não estivermos alinhados com Deus, pela fé, no Espírito, não é? No Espírito, muitas coisas, irmãos, nós não vamos compreender. A tendência nossa é viver no padrão humano, na linha humana, na linha do natural. Quando nós somos desafiados a entrar no nível espiritual, no sobrenatural, muita gente não tem compreendido isto e não obedece ao Senhor. Por que eu digo isto? Porque essa vitória de Gideão, irmãos, ela aconteceu no nível sobrenatural. Não foi jamais no nível físico, usando padrões naturais. Veja bem, nesse caso do Gideão, não é? Naquela época, ninguém normalmente, naturalmente, iria para uma guerra sem ter um exército equipado, armado, preparado, não é? Instruído, armado mesmo para enfrentar um grande inimigo. Então, naturalmente, ninguém iria sair por uma guerra nesse nível, como Gideão saiu. Então, quando não compreendemos isto, ou este princípio, acontece muitas coisas. Quando o crente não compreende esse princípio do sobrenatural de Deus, vamos dizer que essa atitude não tem lógica. Essa atitude não pode ser da vontade de Deus. Tal pessoa está doida. Falta um parafuso na sua cabeça. É porque ele age no sobrenatural. E age de acordo com a orientação do Todo-Poderoso. Ele age no Espírito. É um outro nível de entendimento. E quem está no natural não vai compreender ações e atitudes no sobrenatural. E as pessoas são criticadas justamente porque não seguem esse padrão, esse padrão pré-estabelecido pela própria sociedade. Meus amados, eu creio sim que Gideão foi questionado. Eu creio que ele foi criticado, incompreendido por muita gente. Com 300 homens, ele enfrentaria um exército extremamente preparado e armado de 135 mil homens. Eu lendo o texto da Bíblia, diz que eles eram como gafanhotos, ou eram como a areia da praia, em termos de número, em termos de quantidade. Então, era de fato uma luta extremamente desproporcional, como já conhecemos a história. E ninguém pode enfrentar tais inimigos, tais situações, usando força humana, usando o braço, usando uma capacidade intelectual, física somente. Não, mais do que isto, nós precisamos de fato crer no poder de Deus, nos milagres de Deus, no sobrenatural de Deus, mesmo fora da lógica humana. Já passamos situações fora da lógica humana, onde com certeza nós já fomos encorajados, não é, a não entrar nessa guerra, encorajados a não seguir esse caminho. Se não for a nossa fé no Senhor, nossa confiança no Todo-Poderoso, muita desistência havia acontecido. E se não for isso também, com certeza Gideão não triunfaria. Não triunfaria.
O terceiro princípio que eu quero registrar hoje, nesta noite feliz, neste culto maravilhoso, é que Deus sempre irá, irmãos, nos conduzir a fazer as coisas que mais o glorifica. Se você lê a Bíblia capa a capa, a história do povo de Israel, não é? A história do povo no deserto, a história dos profetas maiores, dos profetas menores, a história bíblica do Novo Testamento, vamos confirmar esse princípio. Sempre, irmãos, tudo foi canalizado para glorificar a Deus, não é? Deus sempre teve deu esse direcionamento, ele conduziu os seus servos a fazerem as coisas que mais glorificava o seu nome. Para mim, nessa história bíblica de Gideão, é um destaque fantástico. E isso me traz à memória, de fato, as tentações que muitos líderes passam para ter o seu nome destacado. E esquece que o nome que tem que ser destacado é o nome de Deus, é o Todo-Poderoso, é a glória dele e não a glória do homem. Então isso acontece quando nós permitimos que Deus expresse seu poder através de nós, como vasos, como instrumento. Então sempre tenha, meu amado, esse entendimento. Permita que Deus expresse o seu poder usando a tua vida como instrumento. E no final, ele será glorificado. Ele será exaltado. E não o homem. E não o homem. Então, aqui em Juízes capítulo 7, o versículo 2, não é? Fala assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Interessante isto. Como diz o texto, a princípio eles tinham 32 mil soldados. E Deus disse: tem muita gente aí, Gideão, tem muitos soldados aí. Se você for para essa guerra com 32 mil homens e vencer o próprio exército, vocês vão dizer que a mão de vocês foi quem venceu. A glória será para vocês. Então tem muita gente aí. E foi quando disse: então fala para ele, olha, os medrosos, os covardes, que volte para suas casas. E disse que naquele dia voltaram 22 mil homens. E ficaram apenas 10 mil homens. E Deus olhou para os 10 mil homens. Ora, 10 mil para 135 mil já é uma grande disparidade. Uma grande desproporcionalidade, não é verdade? E Deus olhou para os 10 mil e disse: Gideão, ainda tem muita gente aí. Com os 10 mil homens, se vocês vencerem essa guerra contra os midianitas, vão dizer que foi a mão de vocês e não a mão de Deus. E foi quando Deus mandou que eles fossem até o rio, e ali aqueles que lambessem a água, não é? Separasse, e os que colocassem a água na mão, trouxessem a boca, separassem, e no final apenas 300 homens foram separados para aquela guerra. Tudo isto, meus irmãos, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, nós aprendemos que quanto maior for a ação sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, mais o homem glorificará o seu nome. Interessante isso. Vou repetir.
Quanto maior for a ação sobrenatural de Deus nas nossas guerras, nas nossas lutas, o milagre de Deus, a ação de Deus, o milagre de Deus, quanto maior for, mais o homem vai dar glória, vai glorificar o nome do Senhor. Quanto menor for a ação sobrenatural de Deus, menos o homem vai glorificar a Deus. Por isso que os milagres são importantes. Por isso que a ação de Deus sobrenatural em nossas vidas, nas nossas lutas, nas nossas guerras, são importantes. Mas com a finalidade de glorificar o seu nome. Tome muito cuidado com isso, meu irmão. Muito cuidado, especialmente nos dias de hoje. Os dias de hoje são dias difíceis, onde muita gente, consciente ou inconsciente, estão tomando a glória de Deus para si e não dizendo que Ele cresça e que eu diminua. Nunca deixe de glorificar o nome de Deus pelas conquistas, pelas vitórias, pelo seu sobrenatural, em guerras que nós travamos, em guerras que a igreja trava. E Ele não divide a sua glória com mais ninguém. Diz lá, a minha glória não dou para ninguém. E realmente, a glória, a honra e o louvor é para o Senhor. Com essa epidemia sendo já vencida em nome de Jesus, vamos sempre dar glória ao Senhor por isso. Apesar de termos sofrido com pessoas que partiram com a sua ausência, pessoas do nosso convívio, parentes, familiares, amigos, mas Deus é glorificado porque Deus está livrando também seu povo sobrenatural em nome de Jesus. Então, as guerras, as lutas que nós enfrentamos, que nós travamos, tem como objetivo glorificar sempre o nome do Senhor. Eu sei que muitos estão travando uma guerra que aparentemente a derrota é inevitável. Isso acontece, meus irmãos, quando nós olhamos para a situação, um nível humano, na linha da nossa humanidade, e não encontramos nenhum tipo de solução. Não encontramos remédios, não encontramos palavras para aconselhar, não encontramos antídoto, não encontramos na ciência a solução. Recursos humanos, técnicos, filosóficos, científicos, não encontramos. E nesse sentido, as situações parecem nos levar a uma derrota. É neste momento que nós não temos essa habilidade, essas condições, que o milagre acontece e que o sobrenatural de Deus se manifesta e nós passamos a dar glória e honras ao Senhor. Então compreendemos por que Deus fez voltar 22 mil homens e ficaram somente os 10. E dos 10 mil homens que ficaram, foram separados apenas 300. Somente para que as pessoas dessem glória ao Senhor pela vitória, honrasse a Deus, aplaudisse o Senhor Deus e não ao homem. Isso é importante. Quarto princípio que eu notei aqui no texto, irmãos, é que Deus retirará toda e qualquer confiança e dependência que porventura sejam colocadas, sejam depositadas em outras coisas, se não for somente nele. Deus tem trabalhado nesse sentido e removido do nosso meio
removido do nosso coração, removido de nossa mente, toda dependência em algo, né? Que colocamos em algo no lugar de Deus. É como se ele tirasse. Nós pensássemos em colocar nossa fé em algo, talvez em recurso financeiro, na inteligência do homem, e Deus viesse e tirasse. Ele tirou 22 mil homens. Depois tirou mais 9.700. Ele foi tirando. Porque a princípio o que se percebe aqui é que Gideão, ele tinha confiança nos 32 mil homens. Ele colocava fé nos 32 mil homens. Era o cálculo humano. Era a estratégia humana. E Deus foi tirando. A fim de que a confiança total, absoluta de Gideão tivesse sendo colocado apenas em Deus. É isso que ele faz. Ele remove. Ele tira. Se estamos dependendo muito de uma questão, de algo, Deus vai tirar, a fim de que possamos colocar 100% a nossa dependência nas suas mãos. Glória ao nome do Senhor. Então, no final, ele ficou apenas com 300 homens, que nem soldados eram. Não tinham preparo de guerra, segundo a história. Não tinham armamentos. Não eram treinados com armamento bélico. E foi para a guerra contra um fortíssimo exército, fortemente armado e treinado. Numeroso exército. E aqui eu fico pensando, refletindo sobre que tipo de armas Deus ordenou que eles levassem. Quais eram essas armas? Eu li um texto que já conhecemos, né? Uma delas chama-se trombeta. Trombeta para enfrentar um exército numeroso. 300 homens levando trombeta como arma, ou trombetas como arma. E alguém de repente iria pensar, né? Para que trombeta? Serviria para que numa guerra? Será que eles iriam usar para pegar a trombeta e bater na cabeça do inimigo? Olhando para o aspecto natural, é isso que se pensa. Não é uma bazuca, é uma trombeta. E outra arma que Deus mandou, escute bem, Deus mandou o exército levar, foram vasos de barro, cântaros. Qual é a ligação natural, normal, técnica, humana, de um vaso de barro para uma guerra, para um enfrentamento de vida e de morte? Será que alguém iria pensar, será que esses vasos de barro serviam para largar num pé do inimigo? Outra arma que Deus mandou que ele levasse foi a tocha acesa. Tocha acesa tem o seu valor, né, na escuridão, etc. Mas para uma guerra, será que era para atear fogo na cabeça do inimigo? Parece até piada isso, não é verdade? As coisas de Deus só vamos compreender uma visão espiritual. Uma outra arma que Deus mandou que ele levasse foi os gritos. Os gritos.
vozes, seria talvez para espantar os inimigos? Irmãos, escute uma coisa. Trombeta, vaso de barro, tocha acesa, gritos e vozes são armas proféticas. Armas poderosas na mão de Deus. Armas infalíveis. Não podem ser comparadas com armas humanas. Se fosse no dia de hoje, falávamos em mísseis inteligentes. Mísseis inteligentes, ou se há uma arma mais poderosa que eu não estou lembrando agora, não daria para comparar com as armas do Espírito, as armas proféticas. Por isso é importante cumprir e obedecer a Deus em cada passo, porque Deus sabe o que está fazendo, Deus conhece o inimigo, Deus sabe como vai detê-lo e como venceremos. Portanto, nas tuas guerras pessoais, guerra na tua casa, guerra exterior, guerra com Satanás, não deixe de usar as armas proféticas que o próprio Deus lhe dá. Elas são poderosas, diz a palavra, poderosíssimas, diz a Bíblia Sagrada. Então, a questão é que Deus não quer que na guerra contra os nossos inimigos confiemos ou que dependemos apenas dos nossos recursos. Os nossos recursos, eles são importantes. O nosso preparo é importante. A força física é importante. A força psicológica é importante. O dinheiro é importante. Mas o que Deus quer é que você não confie somente nesses recursos. Mais do que nesses recursos, Ele quer que você confie totalmente nele e dependa totalmente dele. Em nome de Jesus, glórias ao nome do Senhor. Ele quer que você confie exclusivamente em seus recursos sobrenaturais. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e versículo 10 fala assim: a minha graça é tudo de que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Seguindo o texto: já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades. A minha parte final do texto: porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando eu estou fraco, então eu estou forte. Fale comigo na sua casa agora, com a família. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Glória ao nome do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que quando ele está desprovido de recursos humanos, quando ele se sente incapaz, limitadíssimo, quando ele não encontra na sua pessoa vigor, condições estratégicas, condições para vencer um problema, uma guerra, uma tentação, um perigo, quando ele olha para si e se vê, de fato, despido de qualquer tipo de condição para vencer, é quando ele depende 100% de Deus. Quando a sua vida está nas mãos de Deus 100%.
Ele diz: quando eu estou fraco, quando me sinto fraco, é quando eu estou forte. A nossa fortaleza vem do Senhor. O poder vem do Senhor. Ele é o nosso rochedo, diz a palavra. Ele é o nosso escudo, diz a palavra. Com Deus não vamos temer. E para um inimigo tentar nos vencer, primeiro ele tem que vencer Cristo Jesus. Não fique turbado, meu irmão, minha irmã. Não fique desesperado. Quando estamos fracos, estamos fortes. Quando há um gigante que se levanta, um inimigo humanamente invencível, não é? Permita que Deus te ajude. Permita que Deus vá à frente. Permita que Deus atue. Permita que o inimigo primeiro tente vencer a Deus, vencer a Cristo, para tentar vencer a sua fé e a sua esperança. Quando estou fraco, então eu sou forte. Forte em Deus. Firme em Deus. Aprendemos que, às vezes, o orgulho, a arrogância, a autoconfiança conduz o cristão geralmente ao fracasso. Vou repetir. Aprendemos, irmãos, e aprendemos com Gideão, que o orgulho, a arrogância, a autoconfiança do cristão o conduz ao fracasso, muitas vezes. Ainda que o cristão, em algumas áreas da vida material, esteja progredindo. Mas sempre, se ele é um cristão, se ele é um cristão orgulhoso, se ele é um cristão arrogante, uma super autoconfiança em si mesmo, com certeza tudo isso está o conduzindo ao fracasso. Ainda que aparentemente no nível físico esteja progredindo em algumas áreas. Quinto princípio que eu descobri na palavra de Deus é que Deus sempre nos dará encorajamento na guerra. Aleluias. Deus sempre nos dará encorajamento na guerra quando nós estivermos desencorajados. O que Deus fez, depois de tudo isto que ele fez com Gideão, que ele falou com Gideão, por toda a experiência que ele passou, ele percebeu que este homem de Deus, Gideão, ainda estava desencorajado. E ele planejou, né, uma forma de encorajar Gideão. Eu vou tentar aqui resumir o que ele fez. Ele disse: então, se tu quer confirmar o que eu estou te dizendo, eu vou te encorajar. Pega um servo teu e desce para o arraial dos midianitas. E então Gideão pegou o servo dele e desceu para o arraial dos midianitas. E ele viu de fato aquela multidão, viu que era de fato milhares de homens, eram como gafanhotos, a areia do mar. Isso tudo ele viu, porque ele foi lá, se escondeu, entrou lá numa das cabanas lá, etc. E Deus o fez ouvir uma conversa entre dois homens lá, entre dois soldados inimigos. Eu acho que lá pelas tendas ele pôde ouvir uma conversa e um contando o sonho para o outro. E ele diz: olha, essa noite eu sonhei que vinha um pão de cevada rolando sobre nós, e etc.
e arrasava com os midianitas. Aí ele disse, não é outra coisa a não ser a espada de Gideão. Os próprios soldados inimigos relatando esse sonho e falando que aquele sonho tinha como interpretação a espada de Gideão sobre eles. E diz o texto que naquele momento Gideão se ajoelhou e glorificou a Deus. Ali, irmãos, Deus estava encorajando. Eu sei que nas guerras que nós enfrentamos, como homens que somos, homens e mulheres que somos, pessoas limitadas, há momentos de fato que ficamos desencorajados. Há momentos que bate a tristeza, bate o desânimo, até muitos querem desistir. É natural, irmãos, como os profetas. Assim, nós também somos homens. Diz a palavra que Gideão, ouvindo esse sonho, dentro do arraial do inimigo, ele recebe grande encorajamento e grande ânimo. Receba hoje à noite esse ânimo de Deus e esse encorajamento. Nós precisamos sempre, amados, receber o ânimo do Senhor. E eu sei que Deus manda pessoas, eu sei que Deus usa os pastores, os discípulos, Deus manda anjos enviados de muitas formas para te encorajar a prosseguir, vencendo as batalhas do dia a dia. E que Deus sempre nos anime mesmo, que nós precisamos, nessa guerra da epidemia, desse vírus, desse Covid-19, Deus renove o nosso ânimo e Deus renove a minha e a tua força para continuarmos com a cabeça erguida, confiando nele, dependendo dele e dizendo em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores. Aleluias. Glória ao seu nome, Senhor. Nosso Pai, meus irmãos, Ele sabe que somos homens e mulheres limitados. Gideão não foi repreendido por isto, exortado porque estava desanimado. Humanamente, irmãos, não era fácil compreender todo esse contexto. E sabia que tinha um inimigo lá com um exército gigantesco. E sabia que aquilo não era normal, não era comum. Então ele ficou, de fato, um pouco desanimado com tudo aquilo. Mesmo Deus falando com ele. Como às vezes ficamos, mesmo sabendo que é Deus que está no controle, no comando. É Deus que está mandando. Se Deus manda, Ele está preparando amanhã, preparando o caminho para nós. O nosso Deus, Ele é especialista em animar seus servos. Especialista em mudar esse quadro. Um quadro de desânimo, um quadro de tristeza, um quadro de desistência, para um quadro de ânimo, de força, de vigor. Não é? Como ele fala que aquele que confia no Senhor vai subir como águias, não vai se cansar, não vai se fatigar, não vai desistir. A força do Senhor nos leva a subir, a voar como águia, que não se cansa, não retrocede. Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Deus é um Deus sensível àquele que está desanimado. Sempre Deus vai agir em pontos estratégicos. Em uma guerra, irmãos, existem pontos estratégicos. E nesses pontos estratégicos, Deus agirá em nosso favor. Glória ao seu nome. É claro que Gideão estava com medo, não é? Medo da enorme desproporcionalidade entre seu exército e o exército inimigo, como já sabemos. Quando Gideão
ouviu o sonho, ele se ajoelhou junto com o seu servo, com o seu moço, para glorificar a Deus de Israel. Eu destaco esse aspecto, para mim é muito importante. Nós temos o hábito, o costume de glorificar a Deus após a vitória, após a conquista. Não é verdade? Mas Gideão aqui nos ensina, irmãos, a nos ajoelharmos e glorificá-lo antes. Naquele momento ele tinha apenas observado a confirmação da vitória, mas não tinha havido a vitória. Ele não tinha ainda enfrentado o inimigo, não tinha ido à guerra ainda, mas ele teve a convicção de que Deus era com ele mesmo e que a vitória estava determinada pelo Senhor, e glorificou a Deus. Pela fé, nas nossas lutas, glorifica o Senhor pela vitória que vai chegar. Não só quando chegar. Quando chegar a vitória, faça outra festa. Glorifica ainda mais o Senhor. Mas antes da vitória, glorifica o Senhor Deus. Diga a Ele: obrigado, Senhor, pela vitória, pela conquista. Eu estou aqui numa batalha terrível, Senhor Deus, sofrendo, até com medo, até um pouco angustiado, até um pouco desanimado, mas eu quero te glorificar, porque o Senhor peleja por nós. O Senhor não falha. É o guarda de Israel. É aquele que está guardando, não é, a cidade. É o sentinela. É aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em sexto lugar, e em último lugar, quero destacar aqui um outro princípio que eu notei, é que Deus sempre vai trabalhar, irmãos, em nosso favor, mesmo dentro do acampamento do inimigo, mesmo dentro do território do inimigo. Precisamos crer nisto. Eu sempre tenho falado isto, que Deus vai atuar lá onde está o inimigo. Deus vai se mover naquele campo, não é? Como ele fez com Gideão. Tudo ocorre na hora certa, quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus. No versículo 22, o verso 19 até o verso 22, fala assim: Juízes 7, verso 19 até o verso 22. Veja bem: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiam os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiam os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram, tocando, pois, os 300 as buzinas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zerá, até Bet-sita, até os limites de Abel-Maolá, acima de Tabate. Diz o texto, irmãos, a espada
de um contra o outro. Deus fez com que eles achavam que todos ali eram o exército de Israel, não é? Que tudo que se movia era povo de Israel. E um matou o outro. O inimigo matou o próprio inimigo, achando que era o exército de Israel. Meus irmãos e meus amigos, isso é uma ação sobrenatural. Nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. É principados e potestades. E nós não podemos lutar com armas físicas. São armas espirituais. E quando nós não podemos, Deus trabalha por nós, mesmo no acampamento do inimigo. As nossas orações, intercessões, nossos jejuns, nossa comunhão com Deus, move a ação de Deus no arraial do inimigo. Não se preocupe. Deus está trabalhando por você. Está te livrando, te protegendo. Está solucionando aquele caso pendente no arraial do inimigo. A razão, irmãos, a explicação, às vezes, para as nossas derrotas, a culpa e a razão somos nós mesmos. A razão e a explicação para as nossas derrotas somos nós mesmos. Porque Deus faz a sua parte. Deus trabalha por nós. Nós só precisamos dar os passos certos. Quando nós buscamos a maneira talvez mais confortável, a forma mais fácil, ou os atalhos da vida para resolver as questões, normalmente somos derrotados. Muita gente não quer cumprir princípio. Muita gente não quer dar os passos corretos. Muita gente não quer passar pela porta estreita. Muita gente não quer ser fiel ao Senhor. De fato, as pessoas às vezes querem a forma mais confortável, a forma mais fácil de viver, e experimentam grandes derrotas por isso, amados. O modo, a maneira de Deus, muitas vezes parece mais arriscada, porém é a forma que funciona. Glória a Deus. Mesmo que pareça a mais louca possível, fora do padrão, fora do costume, fora do natural, não importa. Nós precisamos, irmãos, apenas obedecer a ordem de Deus, os passos que Ele manda nos dar. E então venceremos as nossas lutas. Confiar somente nos nossos recursos, excluindo às vezes os recursos de Deus, é uma forma de desobediência, é uma forma de rebeldia e de expressar o orgulho. Isso sempre nos separa de Deus. Isso nos leva ao caos, à derrota e à destruição. Nunca existiu e nunca existirá projeto que nos leve à vitória maior do que o poder sábio de Deus. Pelo poder sábio de Deus. E o poder sábio de Deus é o maior plano, o maior projeto que nos leva à vitória. Não tem outro, irmãos. Sempre os planos de Deus, os projetos de Deus nos dão segurança para uma vitória. Mesmo que o caminho seja difícil,
espinhoso, com muito sacrifício, às vezes com dor, mas esse projeto de Deus sempre vai ser o melhor para mim e para você. Não importa quais sejam os seus recursos, recurso financeiro, tecnológico, conhecimento e etc. Em Deus encontramos os recursos necessários. Diga comigo, em Deus eu encontro os recursos necessários para vencer as guerras. Aleluias. O que nos dá a certeza da vitória é quando nós obedecemos inteiramente ao nosso Deus. Quando Gideão teve essa certeza, segurança da vitória, foi no momento que ele provou, obedecendo inteiramente ao Senhor nosso Deus. Ele teve o cuidado de obedecer a cada passo, a cumprir cada etapa do plano de Deus para vencer seus inimigos. Precisamos dar cada passo, obedecendo criteriosamente à vontade de Deus. Eu sei que todos nós desejamos vencer nossas guerras, nossas lutas, desafios que surgem, um maior do que o outro, mas infelizmente nem todos decidem obedecer. Nem todos decidem ser fiel. Nem todos querem ouvir a voz de Deus, que sempre é uma voz do sobrenatural. É por isso que diz a palavra que nós precisamos buscar as coisas do alto. Olhar para as coisas do alto. Ele fala das coisas de Deus, os propósitos de Deus, as orientações de Deus, a palavra de Deus. Quem abre portas não é o homem, é Deus. Quem faz o milagre acontecer não é o homem, é Deus. E nós, como igreja, precisamos confiar em Deus totalmente, mesmo que seja algo fora da nossa capacidade de compreensão, algo fora da normalidade, fora do comum, não importa. Nós precisamos crer em Deus e confiar totalmente nele. E ele, então, ele vai prover os recursos. Ele vai abrir a porta. Ele vai trazer a melhor solução para nós. Não importa o tamanho do inimigo, não importa a força bélica do inimigo, o poder bélico do inimigo, não importa se são numerosos como a areia da praia, não importa se eles são como gafanhotos, milhões, não importa a quantidade, o nosso Deus sempre e sempre e sempre será maior. O seu poder é maior, porque Ele é o Senhor absoluto, é o Deus onipotente, pode todas as coisas, é o Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é um Deus onisciente, conhece tudo de antemão. Ele conhece os nossos inimigos, Ele conhece aqueles que estão te perseguindo, Ele conhece aqueles que estão tramando contra você, Ele conhece aqueles que querem o teu mal. Por isso, nós precisamos somente confiar e depender totalmente nesse Deus, que vai, de fato, nos abençoar e nos levar ao triunfo. Como Ele levou Gideão ao triunfo, Ele levará cada um de nós ao triunfo. Mas glória e honra sempre daremos a Ele, sempre atribuímos a Ele, em nome de Jesus. Assim, meus amados, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que este Deus esteja sempre contigo em todas as guerras, e que você esteja dando os passos corretos e cumprindo as etapas, não queimando etapas, mas cumprindo as etapas, andando no Senhor, pela fé, confiando no Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Te louvamos, Senhor dos céus e Senhor da terra, o Criador, o sustentador, aquele que é o
o começo e o fim, o alfa e o ômega, aquele que está acima de todos. Não há nada que possa ser comparado ao Senhor Todo-Poderoso. Louvamos o teu nome por tua palavra, pela revelação que o Senhor nos deu nesta noite. Nos ajude, Pai amado, a colocarmos em prática cada princípio que nós lembramos ou que aprendemos, a fim de que possamos vencer nossas guerras, Senhor. Tu conheces a vida dos teus servos, tu sabes as guerras que cada um enfrenta, Pai. Às vezes é pessoal, às vezes é na família, às vezes, Pai amado, na vida profissional, às vezes é no matrimônio, e às vezes, Pai amado, é com pessoas que perseguem, às vezes, Pai amado, sempre é com o inimigo, Satanás. As guerras, às vezes, é a guerra contra a enfermidade, contra vírus. Tu sabes, Senhor Deus, do nível de guerra que a igreja enfrenta hoje, Senhor. Que nós possamos, de fato, colocar em prática, Pai, esses princípios e saber que devemos viver pela fé, confiando, Pai, no Senhor, e saber, Pai amado, que cada etapa, cada vitória é para glorificar o teu nome. Que possamos ter nosso ânimo também, Senhor Deus, aumentado, Pai, renovado, Senhor Deus, nesse dia após dia. Que nada venha diminuir ou afetar nosso ânimo, nossa força, nossa confiança em Ti. Abençoa o teu povo, Pai amado, sabendo que aquele que está em nós, que é Jesus, que é o poder do Espírito Santo, é sempre maior do que aquele que está no mundo, Senhor. O Senhor é maior que qualquer tipo de inimigo que venha se levantar contra a tua igreja, contra o teu povo, contra o teu servo, Senhor. E que a nossa confiança está totalmente em Ti. Oramos agradecidos e confiados em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Esse Deus, o Deus de Gideão, irmãos, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso pastor, e nada, absolutamente nada, nos faltará. Ele está conosco, diz a palavra de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias ao nome do Pai, glórias ao nome do Filho e ao nome do Espírito Santo, esse Deus consolador, esse Deus da paz e da segurança, que renova todo dia o nosso ânimo e a nossa força para crescermos na fé e enfrentarmos com a cabeça levantada, erguida, os nossos inimigos, para dar glória e honra ao seu nome. Aleluias, aleluias. A graça e a paz de Cristo em seu coração. E até a próxima quarta-feira, já no templo, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, amém. E shalom a todos. Amém. A palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e Ele vai abrir as janelas do céu. Mesmo nesse tempo de quarentena, você pode continuar sendo fiel ao Senhor, trazendo as suas ofertas e os seus dízimos. Todos os dias, a nossa comissão de finanças está aqui de 15 às 18 horas no templo, ou se você preferir, você pode fazer uma transferência bancária na conta que vai aparecer aqui no seu vídeo. E você continua assim sendo fiel ao Senhor em todo o tempo. Deus abençoe a sua casa.